Olá, camaradas. O tema do vídeo de hoje é o excedente e a luta de classes. O surgimento do excedente e suas transformações tem uma longuíssima história, iniciando aproximadamente 10 mil anos antes da era cristã, numa época denominada Neolítico ou Idade da Pedra Polida, quando ocorre uma grande transformação que marcará o início do processo civilizatório. Essa transformação é a invenção da agricultura e o aprendizado da domesticação de animais, que levarão à sedentarização dos grupos humanos e ao surgimento dos primeiros aglomerados urbanos. Esse processo teve como pano de fundo o fim da última era glacial, ou Pleistoceno, e a escassez de alimentos daí decorrente. Entender melhor como o excedente se relaciona com a luta de classes é o tema do nosso vídeo de hoje. Em alguns escritos, o excedente aparece com outras denominações, por exemplo, as de sobreproduto e sobretrabalho. A história escrita registra uma parte muito pequena das realizações da humanidade, cobrindo aproximadamente 5 mil anos, enquanto a arqueologia e a paleontologia têm um alcance muito maior, chegando a 200 vezes ou mais, ao tratarem do período da chamada pré-história, que compreende o Paleolítico e o Neolítico, ou seja, a experiência humana na Terra antes da invenção da escrita. Foi no Paleolítico que se deu a hominização, isto é, a lenta evolução biológica e cultural dos ancestrais dos seres humanos até adquirirem as características humanas da nossa época. É quando a espécie transita do mais remoto ancestral do homem, conhecido até aqui, o Ramapteco, que viveu há mais de 12 ou 14 milhões de anos atrás, até o Homo sapiens sapiens, de cerca de 40 mil anos. Isso depois de passar pelo Australopiteco, Homo erectus e Homo sapiens. É a invenção da agricultura o marco divisor entre os dois períodos. A sua importância é tamanha que as transformações decorrentes caracterizam o que o arqueólogo marxista Gordon Childe denominou de Revolução Neolítica, a primeira revolução que transformou a economia humana. A economia coletora, ou modo de produção do comunismo primitivo, se constituiu na única fonte de sobrevivência dos grupos humanos durante cerca de 98% do tempo de sua permanência na Terra. Esta economia era a base das chamadas comunidades primitivas ou primárias, também denominadas de sociedades coletoras, que tinham como base a apropriação coletiva da natureza pela comunidade de sangue, língua e costumes, ou seja, uma família estendida, uma sociedade clânica. Nelas, os grupos humanos eram alimentados pelo que a natureza lhes oferecia diretamente e que era objeto da simples retirada através da caça de animais, coleta de frutos e vegetais e da pesca. Esta era a forma de produção das condições de existência das sociedades coletoras e nômades que, posteriormente, cederão lugar às sociedades produtoras e sedentárias, ainda conforme Gordon Childe. Já os autores franceses, Marcel Mazoyer e Laurence Roudart, as denominaram de sociedades de predadores e sociedades de cultivadores, respectivamente. É importante acentuar essa passagem de sociedades coletoras, cujos meios de vida eram retirados diretamente da natureza, para as primeiras sociedades produtoras, que, em decorrência do aprendizado do uso das sementes e da domesticação de animais, passam a produzir os próprios meios de vida, modificando a natureza e marcando o nascimento da agricultura. Isso depois de haverem inventado os primeiros instrumentos de trabalho, como o machado e a enxada de pedra. Com isso, começam a gerar um excedente, ou seja, uma parte da produção superior às suas necessidades de consumo, permitindo, assim, a estocagem ou a permuta por produtos diferentes com outros grupos humanos. Ressalte-se
que os produtos que outrora só tinham valor de uso adquirem, então, valor de troca, indicando dessa forma o nascimento do comércio. Tais mudanças, determinantes na dissolução das comunidades primitivas, implicam uma nova configuração social. Até então, a divisão do trabalho era baseada no sexo, com as mulheres cuidando principalmente da coleta de frutos e vegetais e os homens da caça. Daqui deduz-se que as mulheres foram as protagonistas da invenção da agricultura. A sociedade torna-se mais complexa, se baseando em uma divisão social do trabalho, uma vez que agora, além da coleta, haverá o plantio de sementes e o cultivo das plantas, o cuidado com os animais e, sobretudo, o excedente será apropriado apenas por uma parcela da sociedade, que se tornará a classe dominante. Essas transformações, ocorridas há aproximadamente 12 mil anos, foram registradas primeiramente na Mesopotâmia, onde fica atualmente o Iraque, e no Egito, que compõe o denominado Crescente Fértil. Elas ocorreram simultaneamente com a invenção do artesanato de cerâmica e levaram à sedentarização daqueles grupos até então nômades e ao surgimento das primeiras aglomerações urbanas, as aldeias neolíticas. O professor Coutinho de Moraes observou que essa transição da horda errante para a fixação na aldeia neolítica foi, para Marx, de grande significado, posto que, ao se fixarem no solo, os homens se afastam da imediatidade natural, deixando de viver como os outros organismos naturais. Marx, assim, situa nessa transição o ponto de partida da diferenciação da comunidade natural dos humanos e, portanto, de suas formas econômicas. Citando o próprio autor alemão, abre aspas, quando os homens finalmente se fixam, aquela comunidade originária modificar-se-á em conformidade com várias condições externas, climáticas, geográficas, físicas, e com as peculiares disposições naturais, com o caráter tribal de cada comunidade. Enfim, após tais modificações, a sociedade vai se tornando mais complexa e estratificada, tornando potencial o surgimento de conflitos de classes, como resultado da divisão entre a classe dominante apropriadora do excedente e a classe expropriada e geradora do mesmo excedente. A dissolução das comunidades primitivas, caracterizadas pela propriedade, trabalho e apropriação coletivos, terá como desdobramento o surgimento da forma asiática de produção, o modo de produção antigo e as comunidades germânicas. Posteriormente, surgirão o feudalismo e o capitalismo. Em cada uma dessas formas de apropriação da natureza e de organização da produção da existência social, o excedente assumirá formas específicas de produção e de apropriação. Às vezes, o excedente podia ser identificado através da simples observação, como no caso do feudalismo, em que o camponês era extorquido pelo proprietário de terras através da imposição da corvéia, que significava uma quantidade de horas ou dias adicionais que ele tinha que trabalhar para o latifundiário ou senhor. A talha, que era uma parte da produção que tinha que ser entregue ao senhor, e a banalidade, uma espécie de tributo cobrado pelo uso do moinho ou do celeiro, por exemplo. No escravismo, quando o próprio escravizado é propriedade do senhor, todo o excedente é apropriado diretamente pelo senhor escravista. Por sua vez, é no capitalismo que o excedente se apresenta de maneira mais dissimulada, tanto na forma de produção quanto na forma de apropriação, exigindo a formulação de uma teoria capaz de explicar a sua geração e destinação. A teoria da mais-valia, ou mais-valor, desenvolvida por Karl Marx. Aliás, aqui no canal Escola de Socialismo, há 2 vídeos bem bacanas sobre o tema da mais-valia. Concluindo, pode-se dizer que desde o surgimento do excedente, há milhares de anos, a partir da invenção da agricultura, do artesanato, da domesticação de animais e da sedentarização dos seres humanos,
é que o desenvolvimento das forças produtivas, isto é, invenção dos primeiros instrumentos de trabalho, conhecimento da fertilização das sementes, observação do comportamento dos animais, por exemplo, se impôs como elemento determinante na transformação das sociedades, embora esta transformação não prescinda da luta de classes. Por enquanto, ficamos por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos do canal. Como indicação de leitura, eu apresento 3 escritos preciosos. O que aconteceu na história, de Gordon Childe, um texto do professor Quartim de Moraes, A Forma Asiática e o Comunismo Agrário Primitivo, e Formas Pré-Capitalistas de Produção, de Karl Marx, que faz parte dos Grundrisses, ou seja, Fundamentos da Economia Política. Obrigado.